Sejam muito bem-vindos ao Espalhando Amor pelo Mundo. Hoje estamos na nossa terceira aula. Vamos falar como começar com o que você tem. Para quem está chegando aqui agora, eu sou Graziele Cristine, Wed Design, especializada em mini wedding, e este é o quadro Espalhando Amor pelo Mundo. A intenção desse quadro é de poder te ajudar a fazer uma renda extra, para você poder aprender a trabalhar com as flores e escolher de que maneira você quer rentabilizar o que você vai aprender aqui. Nos dois primeiros vídeos nós falamos a respeito disso, o que um florista faz, quais são as possibilidades que você pode trabalhar. E hoje nós vamos falar como começar com o que você tem. Bom, eu vou contar aqui um pouquinho de como eu comecei, que era realmente com o que eu tinha, e eu vou apresentar aqui para vocês exatamente o que eu tinha naquela época. E conforme a gente for trabalhando com os arranjos florais, com as flores, eu vou introduzindo o que vocês podem vir a ter, mas que não é essencial para começar agora. Então, quando eu comecei sem nenhuma estrutura, na minha casa, na minha cozinha, na mesa da minha cozinha, que era o único espaço que eu tinha para ter liberdade de poder trazer as flores, para poder trazer o armazenamento, o balde das flores, enfim, que a gente poderia fazer. Então aqui a primeira conselho que eu dou para vocês é que realmente, se vocês quiserem começar, não esperem a ter um lugar perfeito para você fazer. Pode ser na sua garagem, pode ser no seu quintal, pode ser na sua cozinha, na sua sala. Muitas vezes eu usei a minha sala, inclusive de cenário. Nos vídeos muito antigos que eu tenho do YouTube, eu fazia na minha sala mesmo, e depois a gente vai explicar como limpa as flores, como limpar também depois algumas manchas que podem ocasionar de algumas flores que são mais tingidas artificialmente, enfim. Então aqui o primeiro conselho que eu dou para vocês é: comecem da onde você puder começar. Basta ter uma mesa ou uma prateleira, alguma coisa que você possa apoiar as ferramentas e que você possa usar de apoio realmente para colocar, né, o balde, as flores, porque lá na frente vocês vão ver que precisa estar tudo muito próximo, para a gente não ficar segurando na mão um monte de flor e pegando lá do outro lado, enfim, para a gente ter uma maior facilidade e agilidade na composição desses arranjos. Para começar, você ainda não precisa entender sobre as flores. Se você quiser começar hoje e ir numa feira ou no mercado e comprar as flores que você acha bonito, comece, porque você vai sentir essas flores, você vai saber o manejar dela. Tudo isso a gente vai falar aqui nos nossos vídeos, no nosso curso do Espalhando Amor pelo Mundo. Mas para quem quiser já começar, não precisa esperar essas aulas chegarem. Podem sim se atrever a sentir a flor, a energia da flor. São seres vivos e você consegue sentir essa energia delas. Então, no meu caso, onde eu fui comprar as minhas primeiras flores, na feira que acontecia aqui próximo da minha casa, eu escolhia 1, 2, 3 maços. É importante você, se você puder ter um pouquinho de variedade de flor, para você ver as texturas diferentes, porque você pode construir um arranjo com uma única flor, com certeza, mas se você puder ir um pouquinho além e trazer pelo menos 2 ou 3 tipos de flores, você vai ver que a composição floral começa já a ficar diferente. Então você pode comprar sem conhecer flores, sem saber o que combina, o que morre, o que não morre, sem nenhum problema, para exatamente despertar esse seu interesse e conhecer já as flores. Uma outra dica importante é que, se você começar já com esse vídeo a trabalhar com as flores, lá na frente, quando a gente for explicar mais sobre elas, você vai ter já uma referência do que deu certo e do que deu errado. Por exemplo, se você comprou suas flores e elas morreram, ou elas murcharam, ou elas se despedaçaram, enfim, você vai saber se você acertou ou se você errou. E criar já um repertório de conhecimento de como manusear as flores. E vamos lá. A primeira coisa que você precisa é de um balde, e um balde normal. Esses baldes que você usa para lavar roupa, mas o importante é dizer que a partir do momento que você escolher esse balde
Para trabalhar com as flores, é importante que ele seja só para as flores e você não pode mais trabalhar com outras coisas, nem com roupa, nem com limpeza, porque vai ficar os resíduos de produtos químicos, e isso sim vai fazer com que as plantas, quando você colocar lá as flores, elas vão ter esse resto de resíduo químico e vai diminuir a vida da planta ou até mesmo matá-la. É importante também você ter um recipiente para colocar as suas flores depois de pronta, do seu arranjo, para montar o seu arranjo. Então, é um vaso. Se você não tiver vaso, ele pode ser qualquer recipiente, ele pode ser aqueles potes de vidro higienizados, tá? E aí aqui é importante lavar bem, retirar toda os resíduos de detergente, então deixar ele com água quente um pouquinho, aí tira, deixa ele bem sequinho para você poder usar. Então, um vaso ou um vidro higienizado, algum outro recipiente que você tem, às vezes de madeira, que você pode usar. E aqui eu já dou uma dica, se for no caso de cerâmica, né? A cerâmica absorve um pouco de água, então você precisa encher um pouquinho mais ele de água com frequência. Se for de algum metal, sabe aquelas baldinhos de metal? Eles também às vezes vazam água por baixo, então fique atenta para ver se não vai vazar água, para colocar um pratinho embaixo, para você fazer o seu primeiro arranjo. E vamos na primeira ferramenta, que essa sim é importante ter para ter uma facilidade desse manuseio com as flores, que é o alicate de poda. Esse é um alicate de poda, esse inclusive é o meu primeiro alicate de poda, tá? Ele vem prateado, todo bonitinho, mas depois ele fica assim. E você pode encontrar ele em qualquer loja, tanto online quanto nessas lojas de materiais de jardinagem ou especializados para flores também você encontra. Uma outra opção para o alicate de poda é uma faquinha que os floristas usam também. Eu não uso porque eu não gosto do manuseio dela, você usa muito o apoio do dedão para cortar e fere muito aqui, então eu não gosto, eu prefiro o alicate de poda, mas eu vou colocar uma foto para vocês saberem aqui como utilizar. Por que não utilizar uma tesoura normal para começar? Porque quando você corta a tesoura, às vezes ela esmaga o caule da flor. E aí quando ela esmaga, ela machuca toda a estrutura e ela não consegue subir a água que ela precisa. E isso vai diminuir a qualidade de vida dela. Mas, como nós estamos falando aqui, que é para começar com o que tem e que você pode começar agora, sem antes de assistir às aulas, e quiser testar, você pode usar uma tesoura para cortar as suas flores ou a faca. E a faca, o ideal é que não seja uma faca de serra, que ela seja uma faca lisinha assim, exatamente porque as serrinhas vão machucar ainda mais o caule. Então se você tiver uma faca de lâmina lisa, e aí você vai cortando os caules, tá? Mas só por hora, para vocês poderem começar exatamente com o que vocês... Além do alicate de poda, eu tinha uma tesoura, não para cortar as flores, mas para cortar o plástico das flores e o elástico que vem, porque o maço de flor, os caules vêm embalados num elastiquinho, então para cortar, enfim, que você fica tirando com a mão, espirra água, aquela água tá suja para não ir no olho, tudo, então aconselho que cortem esse elastiquinho, e porque ela também vem com um plástico tipo celofane protegendo a flor, então a tesoura era só como um auxiliar. Por hoje só, te espero na próxima aula em que vamos falar as outras ferramentas que vocês vão usar ao longo do tempo, quais valem a pena esperar, quais podem se programar para comprar e como trabalhar, como cuidar dessas ferramentas. Te espero na próxima aula.